Oi, pessoal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre campos conservativos. Então, primeiro a gente vai definir o que é um campo conservativo e depois fazer um exemplo de encontrar a função potencial do campo. Bem, o que é um campo conservativo, né? Um campo conservativo é uma função vetorial que vai do Rn no Rn. Né? E ele é chamado de campo conservativo ou um campo gradiente se, então, F é campo conservativo, deixa eu arrumar aqui, se a gente conseguir escrever ele como sendo o gradiente de uma certa função φ. Essa função φ é uma função de várias variáveis, mas é uma função real. E ela é chamada de função potencial do campo. Função potencial. Então, um sinônimo para campo conservativo é campo gradiente. Em alguns livros você encontra essa denominação. Então, como é que eu verifico que um campo é um campo conservativo? Eu preciso encontrar, uma primeira possibilidade, é encontrar essa função potencial para o campo. Então, a gente vai fazer um exemplo aqui de um campo, considerar um campo de vetores de R2 no R2, definido por f de xy igual x menos 1 na primeira coordenada, y na segunda coordenada. Então, nota que ele é um campo de duas variáveis e a imagem aqui é do R2, certo? Então, vamos encontrar φ, tá? Verificar se ele é ou não conservativo. Se existir essa função φ, então ele é conservativo. Eu vou chamar de primeira possibilidade aqui. O que a gente precisa fazer, então, para encontrar essa função φ? O que a gente precisa verificar é se existe uma função φ, que é uma função de duas variáveis, porém é uma função real, né? Tal que o gradiente dessa φ seja igual ao campo. O que significa isso? O gradiente de uma função de duas variáveis é o vetor cujas derivadas parciais são dadas pelas... um vetor cujas coordenadas são dadas pelas derivadas parciais dessa função φ. Então, a gente quer que a derivada o vetor cujas coordenadas são derivada parcial da φ em relação a x, derivada parcial da φ em relação a y, seja igual ao campo, que no nosso exemplo é o x menos 1, y. Então, o que a gente tem que fazer aqui é resolver um sistema. Eu preciso encontrar φ que satisfaz derivada em relação a x, primeira coordenada, igual à primeira coordenada do campo. E a derivada da φ em relação a y seja igual à segunda coordenada do campo, que no nosso caso é y, no caso desse exemplo. Então, a gente vai começar escolhendo uma das duas equações como ponto de partida. Então, para não criar muita dificuldade, a gente vai começar com a primeira aqui. Tanto faz se eu fosse começar com a segunda. Geralmente a gente escolhe que o nível de dificuldade é mais simples. Nesse caso, como as duas são polinômios, não afeta muito, não dá diferença entre escolher a primeira equação ou a segunda. Então, dessa primeira equação, o que a gente vai fazer? Eu vou integrar os dois lados em relação a x. Quando eu vou integrar essa função aqui em relação a x, a derivada da φ em relação a x, e do lado esquerdo também, x menos 1, lado direito, desculpa, x menos 1 dx. Quando eu integro o lado esquerdo, a derivada em relação a x, e integro em relação a x, eu recupero a função original, pois eu integrei a derivada. Só não posso me esquecer que essa função original ela é uma função de duas variáveis. Então, a minha φ de xy é igual à integral de x em relação a x é x² sobre 2, e a integral de menos 1 em relação a x é x. Notem que essa é uma integral indefinida, e aí então temos a constante de integração. Essa constante de integração a gente vai chamar de c. Como a função φ tem duas variáveis, x e y, essa constante ela pode tanto ser um número ou conter coisas que dependem, ou depender de y, né? Conter y's, porque quando for derivar
constantes ou y em relação a x, a derivada é zero. Tá? Então, esse é um ponto bem importante, não esquecer que se eu integrar uma função de duas variáveis em relação a x, a constante pode depender de y. Certo? Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa agora, a gente não usou ainda a segunda equação. E o que a gente precisa fazer? Nossa meta agora é dizer, então, quem que é essa função φ. Para isso, eu vou precisar dizer, então, eu reduzi o meu problema agora a determinar essa parte que está destacada aqui na caixinha. Para isso, eu vou usar outra equação. Daqui, nós temos a seguinte informação. Note que se a derivada em relação a y tem que dar y, por essa forma que a gente acabou de encontrar aqui, quando eu derivar essa φ em relação a y, se eu fizer esse cálculo aqui, φ em relação a y, essa derivada de x² sobre 2 é zero, a derivada de menos x é zero, não temos y aqui, é como se estivéssemos derivando constante, e a derivada dessa função c aqui, que depende de y ou somente é constante, vai ser c' de y. Tá? Então, agora, aqui a segunda equação diz que a derivada em relação a y tem que dar y. Então, eu vou substituir essa informação desse lado aqui. Então, nós ficamos com a seguinte equação para resolver. Y é igual a c' de y. Como é que eu encontro agora quem é a c de y? Eu vou novamente integrar. Note que agora eu tenho uma função de uma variável e eu vou integrar em relação a y. Então, se eu integrar y dy, aqui, quando eu integrar a derivada de y em relação a y, essa derivada da integral é a própria função, né? Eu retorno a função original. E do lado esquerdo, a integral de y vai ser y² sobre 2, mais agora uma constante d. Então, com isso, eu encontrei quem é a c de y que estava faltando para eu caracterizar completamente essa minha função φ de xy. Então, aqui eu tenho que φ de x e y vai ser x² sobre 2 menos x, mais y² sobre 2, mais uma certa constante d. Com isso, eu verifiquei que o meu campo f, esse campo x menos 1, y, que está aqui, é um campo conservativo, porque eu consegui encontrar a função potencial φ desse campo. Como é que seria se esse campo tivesse 3 coordenadas? Se tivesse 3 coordenadas, eu teria 3 equações aqui, uma, duas, e teria uma terceira equação aqui embaixo. O processo é o mesmo, apenas eu teria um passo a mais para determinar a minha φ. Essa constante aqui teria duas variáveis ainda, né? Então, eu teria um terceiro passo para determinar quem que era a minha c nesse caso. Certo, só que notem que esse é um campo com coordenadas bem simples, né? X menos 1, y. E o trabalho para determinar a função potencial já é um trabalho razoável, não é imediato. Então, para determinar se esse campo é conservativo, essa não é a única maneira que a gente pode utilizar. Existe um outro resultado, que eu vou chamar de 2, que em vez de encontrar a função φ para verificar que o campo é conservativo, a gente pode aplicar um teste. Tá? Então, aplicando um teste. Que teste é esse? Tá? F é conservativo se e somente se o rotacional desse campo F for nulo. Então, esse é um teorema, se pode demonstrar isso. Para o nosso caso, quando eu tenho um campo de vetores do R2 no R2, então, em R2, como é que a gente calcula o rotacional de um campo? Em R2, significa calcular a derivada parcial da segunda coordenada do campo em relação a x, menos a derivada da primeira coordenada do campo em relação a y, na direção k. No nosso exemplo, quem que é a f, quem que é a g? Né? Então, no exemplo, o nosso campo f é o campo de coordenadas x menos 1 e y. Então, a coordenada
x menos 1 é o que a gente está chamando de f, e a coordenada y é que a gente está chamando, a função coordenada y é o que a gente está chamando de g. Então, o que eu preciso verificar para garantir que o rotacional do campo é zero? Quero que essa condição aqui seja satisfeita. Se isso acontecer, então eu posso afirmar que o campo F é um campo conservativo. Então, vou precisar derivar a função g em relação a x, depois derivar a função f em relação a y e verificar se elas são iguais, porque se elas forem iguais, quando eu efetuar aqui a diferença entre elas, o resultado vai dar zero, e aí sim eu vou ter que o vetor rotacional é um vetor nulo. Tá? Então, quem que é a derivada de g em relação a x? A derivada de g em relação a x aqui é zero, porque não tem x nessa coordenada. Quando eu derivo y em relação a x, é como se eu estivesse derivando constante. Aqui, a derivada de f em relação a y vem para cá, acontece a mesma coisa. A derivada de x em relação a y é zero, e a derivada da constante menos 1 em relação a y também é zero. Então, notem que, realmente, a derivada da g em relação a x é igual à derivada da f em relação a y. Neste exemplo, aconteceu que as duas dão zero. Como elas são iguais, então, quando eu for calcular o rotacional desse meu campo F aqui, nesse exemplo seria 0 menos 0, K, que é o vetor nulo. Se aqui tivesse dado um número, não zero, ou uma função, e aqui a mesma função, quando eu fosse efetuar a diferença entre elas, também dá zero. Então, uma condição para eu verificar se um campo é conservativo é garantir que o rotacional dele dê zero. Essa garantia é equivalente a calcular, quando o campo é de duas variáveis, essa igualdade aqui. Se o campo for um campo de vetores de três variáveis, o rotacional tem uma definição um pouco diferente, né? E aí eu preciso verificar que as três coordenadas lá do rotacional são nulas. Mas o processo, a ideia, o teste é o mesmo. Se eu conseguir verificar que o vetor rotacional é um vetor nulo, então esse campo é um campo conservativo. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo.